Olá, no CNJ em Ação desta semana você vai ver as decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Vamos mostrar os eventos que vão movimentar a semana no Judiciário e os destaques do Conselho nas redes sociais. E ainda uma entrevista com o conselheiro Jorge Hélio. Isso e muito mais você vai ver agora no CNJ em Ação. E a gente começa esta edição com uma síntese da sessão ordinária de número 171, realizada no plenário do Conselho no dia 11 de junho. Durante a sessão, os conselheiros julgaram o caso de uma magistrada do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que se negou a avaliar uma medida de urgência para assegurar uma vaga na unidade de terapia intensiva de um hospital público. A magistrada alegou que o pedido havia sido julgado no plantão judicial do dia anterior e que, por causa de ato normativo do próprio CNJ, não poderia analisá-lo novamente. O conselheiro Jefferson Kravichin, relator do caso, levou em conta a ocorrência de omissão por parte da magistrada. O fato dela não comparecer ao plantão, não atender ao advogado, não escutar pelo menos o advogado por telefone, fez com que ela se equivocasse, primeiro, que o pedido não era o mesmo, e segundo, obstaculizando qualquer tipo de procedimento judicial. Em seu voto, o conselheiro Lúcio Munhoz se manifestou a favor da magistrada. Não verifiquei qualquer ação da requerida que viole os deveres esculpidos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional na Resolução 135. Seus atos, no caso, se derem observância às prescrições contidas na Resolução 71 do CNJ e provimento do Tribunal de Origem. E, por conta disso, eu julgo improcedente processo administrativo disciplinar. A maioria dos conselheiros entendeu que a juíza foi omissa. Acho que nesse caso criou-se, portanto, um dever jurídico para a parte ré e, no caso, para o hospital. E esse dever não foi cumprido com a recusa da internação. Entendo que a magistrada não poderia simplesmente, e de forma verbal, por meio da sua assessora, se recusar a apreciar esse novo requerimento de execução da medida de urgência. A juíza Lira Ramos de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, foi punida com advertência. Em outra decisão, o CNJ derrubou liminar que impedia pagamento retroativo de auxílio alimentação a juízes. Eu ouso divergir do eminente relator para não ratificar a liminar proferida, autorizando o pagamento dos valores pretéritos com a observância da prescrição quinquenal e de acordo com a existência de previsão orçamentária nos respectivos tribunais. E este é o voto, eminente presidente. O voto do corregedor foi seguido pela maioria. Em relação também à justiça estadual, porque lá não se está tratando de simetria com lei orgânica do Ministério Público nos estados, mas com lei que regula o funcionalismo estadual respectivo, e está adotando o mesmo princípio que foi consagrado na resolução deste Conselho Nacional de Justiça, que está pendente, de apreciação, no Supremo Tribunal Federal. Então, por uma questão apenas de me submeter a essa orientação que já foi aqui estabelecida, eu acompanho o voto do ministro Falcão. Senhor presidente, eu vejo que a questão aqui, a gente tem decidido isso reiteradamente, ela se encontra judicializada junto ao Supremo Tribunal Federal, inclusive pendente do ministro Marco Aurélio e do ministro Luiz Fux, por 3 pontos. Um seria esse, o outro seria porque o próprio Conselho tem uma resolução e outra porque os próprios estados mencionados têm leis próprias para isso. Então, nesse caso, eu também não ratifico a liminar. Da leitura que fiz da decisão do conselheiro Bruno Dantas, ele insere e aborda a questão dos retroativos por não ter natureza indenizatória, como alguém que já teria, cujo prazo já teria decorrido, 1, 2, 3 anos, poderia receber a título de pagamento retroativo valores a título de auxílio alimentação. Esse argumento, esse fundamento, com a devida vênia, é equivocado. E, com base nos fundamentos que o ministro Falcão já expôs no voto já proferido, eu realmente não tenho como ratificar essa liminar. O presidente do CNJ e do STF, ministro Joaquim Barbosa, votou pela manutenção da liminar e fez algumas observações. Não cabe ao Poder Judiciário, e com muito mais razão, não cabe a órgão administrativo
A súmula 339 do Supremo diz isso. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos e muito menos de membros do Poder Judiciário, né? Se não cabe ao Poder Judiciário, não cabe, muito menos cabe a este Conselho Nacional de Justiça, que tem natureza puramente administrativa. Em outro processo, o plenário do CNJ determinou a aposentadoria compulsória do juiz André Luiz Tenório Cavalcante, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. De acordo com a decisão, houve excessiva demora do magistrado em proferir sentenças em pelo menos 7 processos conclusos nas áreas da infância e juventude, civil e criminal. Foi julgado procedente, decisão... Procedente em empate, né? Decisão unânime. Brasília sediou um seminário com o objetivo de valorizar os juízes. O programa foi criado pelo CNJ, que coletou dados e sugestões dos magistrados de 5 regiões brasileiras. Por ano, o judiciário brasileiro emite mais de 22 milhões de sentenças judiciais. Cabe aos juízes resolver os mais variados casos. A demanda é grande e, de acordo com Lúcio Munhoz, conselheiro do CNJ, a sobrecarga dos magistrados é evidente. Nós temos uma sobrecarga no trabalho dos magistrados, faltam juízes, nós temos uma cultura da litigiosidade muito grande, ou seja, os juízes trabalhando muito e com as responsabilidades que isso acarreta a ele como profissional. Nós proferimos 42 sentenças por minuto no país. Então, enquanto a gente está conversando aqui, centenas de sentenças foram proferidas pelos juízes. E a população não tem conhecimento. Então, guarda de menores, absolvição de inocentes, remessa de condenados para prisão, tudo isso estão sendo decisões que estão sendo tomadas agora e que normalmente não se chega à população. Nos últimos 5 anos, 83 magistrados pediram exoneração para exercer outras funções. Mais de 200 se aposentaram precocemente e cerca de 100 candidatos aprovados em concurso da magistratura não assumiram o cargo. Para tentar reverter esse quadro, o CNJ votou durante o seminário de encerramento da primeira fase do programa Valorização Juiz Valorizado, Justiça Completa, um caderno com mais de 100 propostas. Elas têm por objetivo promover a magistratura no ambiente de trabalho e diante da sociedade. Para o ministro do STJ, João Noronha, que participou do evento, é preciso que a população conheça melhor o papel dos magistrados. A proposta desse seminário é exatamente discutir isso, é mostrar à sociedade que o juiz não é vagabundo, que o juiz não pertence a nenhuma gangue, que os casos de corrupção na magistratura são isolados e são punidos. Aliás, a gente vê muito mais a punição de magistrado que advogados que participam dos mesmos fatos de corrupção. Nós precisamos mostrar à sociedade que aquele magistrado que soluciona o seu conflito de interesse, que soluciona as leis, é um homem comprometido com o direito, comprometido com a sociedade, é comprometido com o país. O programa de valorização dos juízes foi lançado nas 5 regiões brasileiras. Para a desembargadora do TRE do Amazonas, o evento permite trocar experiências e também levar soluções para as dificuldades enfrentadas pelos magistrados amazonenses. É preciso também que nós valorizemos esses bons magistrados, e nós temos muitos, que não só a dificuldade de distância que são vencidas, mas também a logística, a alimentação, é toda uma realidade que o resto do Brasil desconhece. Mas que nós temos esses juízes que fazem da sua profissão um sacerdócio e que nós temos que reconhecer. Chegou a hora do Tá na Rede, onde você conhece os assuntos que mais tiveram repercussão nas redes sociais do CNJ na última semana. O CNJ completou, dia 14 de junho, 8 anos de atuação marcados por mais celeridade, transparência e efetividade do Poder Judiciário. Na página do Conselho do Facebook, usuários deixaram elogios e parabéns.
A publicação com maior repercussão essa semana na página do Conselho Nacional de Justiça foi sobre crianças desaparecidas. Você sabia que não é preciso esperar 24 horas para fazer a denúncia? Esse é um direito do cidadão garantido por lei. A publicação alcançou mais de 170 mil pessoas e foi compartilhada por mais de 3.400 internautas. A mensagem mais retuitada nessa semana pelos 180 mil seguidores do perfil do CNJ no Twitter foi sobre a PEC 37. MPF cria site para combater a proposta e esclarecer dúvidas da sociedade. Foram 92 retweets. E o vídeo do CNJ mais assistido nesses últimos 7 dias foi o da sessão plenária do Conselho de número 171, que além de exibida ao vivo, também fica disponível na página. Mais de 753 visualizações. O CNJ está na rede. Saiba agora os detalhes dos eventos que vão marcar a semana no Judiciário. De 24 a 26, das 8h30 às 11h30 da manhã, será realizado o seminário Previdência Complementar, o que você precisa saber, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Durante o evento, serão debatidos temas como o atual sistema de previdência e seus impactos nas finanças públicas, as entidades fechadas de previdência complementar e os planos de benefícios. No dia 25, às 9 da manhã, tem sessão ordinária no plenário do Conselho Nacional de Justiça, é a de número 172. No dia 28, às 8 da manhã, começa a Conferência Nacional de Conciliação e Mediação, no Tribunal Superior do Trabalho. O maior encontro brasileiro entre agentes do Poder Judiciário e da iniciativa privada para tratar de conciliação e mediação pretende reunir na sede do TST cerca de 800 pessoas. Entre elas, magistrados, procuradores, promotores e quem mais se interessar pelo tema, para debater sobre mediação e conciliação no país. E nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com uma entrevista com o conselheiro Jorge Hélio. Até já! O CNJ em Ação está de volta e o assunto agora é uma rede integrada de serviços ao cidadão, onde são oferecidos assistência jurídica gratuita, informações sobre processos e audiências de conciliação pré-processual. E quem vai falar sobre essas casas de justiça e cidadania é o conselheiro Jorge Hélio. Bom, conselheiro, inicialmente, muito obrigado por aceitar o convite do CNJ em Ação para participar do programa de hoje. O senhor que é presidente da Comissão Permanente de Jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça, mas atuou na coordenação desse trabalho das casas. Eu queria que o senhor comentasse justamente sobre esse trabalho oferecido. Na verdade, esse programa é um dos projetos de aproximação do judiciário, da sociedade, especialmente aquele cidadão mais carente, que precisa efetivar seus direitos, mas os órgãos são muito descentralizados, muito espalhados, e juntar num polo só, e esse me parece ser o grande handicap desse programa, pelo qual sempre tive muito carinho, né? Quando coordenei esse programa, chegamos a ter 14 casas de justiça e cidadania, íamos caminhar para 17, mas depois o programa saiu da Comissão de Acesso à Justiça, na atual composição de Acesso à Justiça e Cidadania, e passou para a Corregedoria e está afeto à Corregedoria Nacional de Justiça. O que é interessante nisso é a ideia de o indivíduo pegar um ônibus ou um trem, ou o que seja, um meio de transporte e chegar a um lugar onde ele pode tirar a carteira de identidade, onde ele pode tirar o título de eleitor, onde ele pode observar regras de previdência social, questão de aposentadoria, onde ele pode obter informações processuais, onde ele pode estabelecer um contato com a Defensoria Pública, né, que está muito presente também nesses núcleos. Ele pode procurar o INSS, ele pode procurar o DETRAN e outros. Em cada judiciário estadual, há uma autonomia para administrar. Nós chegávamos, levávamos know-how e, às vezes, aproveitávamos o que já havia lá e dávamos a chancela do CNJ, dávamos
uma melhorada, quando possível, ou a gente inaugurava casas. E aí é um pool de serviços de que o cidadão pode se valer no mesmo lugar, facilitando o acesso, facilitando, logicamente, economizando o seu dinheirinho, né, que já é curto, e facilitando, evidentemente, a que ele tenha mais contato com os seus direitos. A ideia é essa, por isso o nome Casas de Justiça e Cidadania. Não é? Esse programa foi inaugurado na gestão do ministro Gilmar Ferreira Mendes e eu tive a honra de supervisionar depois do pontapé inicial e eu tinha muito carinho por esse projeto, porque é um projeto em que a justiça vai realmente a quem mais dela precisa e quem menos a ela tem acesso. O hipossuficiente, não é? Aquele jurisdicionado mais carente dos serviços públicos estatais. Bem, conselheiro, o senhor é o representante da OAB no Conselho Nacional de Justiça e quais as mudanças sociais que levaram o CNJ a aprovar a resolução 175, que trata justamente, que obriga os cartórios a celebrarem o casamento de pessoas do mesmo sexo e também a converter a união estável ou homoafetiva em casamento? Bom, em primeiro lugar, eu considero isso um passo civilizatório gigantesco, que é admitir que as pessoas exerçam seus direitos e que levem a todo vapor suas vontades, desde que não cometam nenhum ato contra usos, contra bons costumes, contra a moral, contra a lei. E é exatamente do que se cuida. O amor não tem sexo. O amor verdadeiro é um sentimento de aproximação e de necessidade de convivência, de coabitação, às vezes, entre seres humanos. Não é? Por razões que não vem aqui listar, no nosso plano histórico, na nossa quadra histórica, o casamento era monogâmico, heterossexual. Mas não se pode negar a realidade humana de vários agrupamentos de pessoas que incluem casais homoafetivos masculinos e femininos. E aliás, a gente fala de casamento, de união homoafetiva, mas a rigor, a união homoafetiva é a união de afetividade entre pessoas, não é? O casamento homossexual entre pessoas do mesmo sexo é uma realidade que se impõe àqueles que legislam, àqueles que regulam as liberdades das pessoas em nome do Estado, porque simplesmente é um fato social inexorável, indiscutível. Então, o que o CNJ fez nada mais foi do que dar cumprimento a uma decisão do Supremo Tribunal Federal com efeito vinculante, isto é, obrigando a todos a obedecerem ao que o Supremo decidiu, que foi a facilitação de união homoafetiva, como é chamada, entre pessoas e a regulação para essa união ter status de união civil. O que nós fizemos em avançar um pouco mais foi determinar que os cartórios não podem se negar a converter isso em casamento. Ou registrar a união civil homoafetiva ou a conversão dela em casamento. Nós, digamos assim, inovamos porque apenas estendemos a decisão do Supremo, entendendo que seu cumprimento se dá assim. E se os cartórios, por acaso, se negarem, nós temos notícia de que aqui e ali há determinados tabeliães que se negam a isso, determinados agentes notariais que se negam a isso, mas muito poucos. Pouquíssimos, né? Não, hoje eu acredito que hoje já não mais, mas no primeiro momento se discutiu isso, mês atrás, aqui e ali pontualmente, e nós, para isso, na resolução, já previmos que o juiz corregedor que cuida da questão cartorária, nesse aspecto, vai tomar as providências cabíveis. Até a abertura de um processo disciplinar junto à corregedoria do tribunal, os cartórios não podem negar-se a isso. Mas hoje não há mais. É preciso que o telespectador entenda uma coisa muito importante. Nós não inventamos o fato social. Nós apenas regulamos o fato social. Mas nós estamos nos substituindo, foi uma acusação que nos fizeram, digo a nós, o CNJ, Sim. Nós estamos nos substituindo ao legislador, só o legislador poderia fazer isso. Não é verdade. O CNJ está dando cumprimento, como órgão de controle administrativo do Poder Judiciário, a uma decisão, um efeito vinculante, repito, do Supremo Tribunal Federal. Segundo, a resolução, a figura da resolução, figura jurídica da resolução do CNJ,
tem uma equivalência material, no que couber, à lei ordinária. E é o caso, é do que se cuida. Lembre-se, por exemplo, de que nós editamos uma resolução, número 7, anti-nepotismo, que depois o Supremo disse que era constitucional e editou até uma súmula vinculante, nós controlando o judiciário, o Supremo para a sociedade inteira, para todos os poderes, nos mesmos termos. E onde é que está a lei formal, lei feita pelo Legislativo sobre isso? Não há, mas há um fundamento direto extraído da Constituição. Princípio da moralidade, princípio da impessoalidade, princípio da eficiência, princípio da isonomia. Não é? Eu creio que essa discussão sobre nepotismo, que ainda não se encerrou no CNJ e que eu vou acompanhar de camarote, não é? Já que o meu mandato se esgota, logo no começo dessa próxima composição, eu quero crer que essa chaga social chamada nepotismo, que é a coisa de empregar o parente não pelo currículo vitae, mas pelo fator RH ou pela aproximação afetiva, não é? Em detrimento da administração, isso vai ser banido da justiça brasileira. E é por resolução que isso foi feito. Então, a resolução do CNJ sobre a questão homoafetiva, assim como a antinepotismo e outras tantas, me parece uma resolução constitucional. Quem quiser questioná-la, vá ao Supremo Tribunal Federal, creio que já houve uma intentação nesse sentido, o Supremo dá a palavra final. Mas o grande lance da união homoafetiva reconhecida por quem cuida do direito é o combate de um problema social que é um tabu face a face, como democraticamente e republicanamente deve ser o combate aos grandes problemas que afligem uma nação. A gente tinha que passar desses problemas, afinal isso é uma questão de foro íntimo das pessoas. O Estado tem que regular, foi chamado a regular, que ele regule de maneira a liberar as pessoas a procurarem viver melhor. Não é? Eu costumo dizer que, independentemente da união que se proceda às pessoas, ou a religião a qual se professe, ou a cuja doutrina se filie uma pessoa, o importante é que ela faça o bem, é que ela contribua para um viver feliz no seu entorno, na comunidade, na sociedade que participa. Fazer um país melhor, em outras palavras. Conselheiro Jorge Hélio, muito obrigado por sua presença aqui no CNJ em Ação. Agradeço por aceitar o convite da TV X para participar do programa de hoje. E a comissão do Fórum Fundiário do Conselho Nacional de Justiça, criada para buscar soluções para a situação indígena em Mato Grosso do Sul, vai emitir um relatório final sobre o assunto. O documento deve sair até o fim deste mês. O documento vai apresentar sugestões para solucionar os conflitos entre índios e fazendeiros no estado. Foram várias as propostas que surgiram na reunião realizada no dia 13 de junho. Uma delas é que é necessário indenizar os proprietários rurais pelas benfeitorias que fizeram na terra. Outra é a utilização de recursos obtidos com a venda de terras expropriadas do tráfico de drogas. Paralelamente à comissão do CNJ, um fórum para discutir essas questões que estão agora lá. Força Nacional, presença da Força Nacional, a questão de como cumprir eventualmente a desocupação de áreas, ou então, enfim, as soluções imediatas para os problemas. Para o magistrado, a comissão do Fórum Fundiário tem de trabalhar em duas frentes. Uma para as questões imediatas, né? Nós temos lá o problema da fazenda Buriti, que foi onde ocorreu a morte do Osiel, do índio Osiel, do indígena Osiel, e outra para uma questão que nós chamamos de mediata, né? Ou, aliás, uma para a questão mediata e outra para a questão imediata, ou seja, a questão pró-futuro, ou seja, uma solução como um todo. Hoje foi mais uma conversa como organizar, ter os cronogramas, né? Como resolver o problema da Constituição e dos decretos que tem aí. Né? Que haja uma solução para os dois lados, tanto para os produtores rurais, tanto para a questão indígena. Né? E o CNJ em Ação termina aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!